Orações que ninguém escuta. Não porque não foram feitas, mas porque nasceram no travesseiro, entre soluços, entre noites que ninguém viu. Há lágrimas que não saem na igreja, saem no quarto, quando só Deus está olhando. Você tentou ser forte, guardou o peso, segurou o choro, disse que estava bem. Mas quando a porta fechou, a alma desabou, e o que ninguém viu virou oração sem palavras. Há momentos em que a voz não sai, o joelho dobra, mas só a lágrima fala. E parece que o céu não responde, como se o silêncio fosse tudo. Mas o Senhor recolhe o que cai dos teus olhos. Quando você ora em lágrimas, Deus trabalha no secreto. Quando ninguém te percebe, o céu já entrou por dentro. E cada choro que caiu, não caiu sozinho, porque a mão de Deus já estava contigo. Há milagres que começam no escondido, há respostas que nascem na madrugada, há portas que Deus abre enquanto você acha que nada mudou, porque o Pai trabalha onde ninguém vê. Não despreze o teu pranto, ele sobe, não pense que foi esquecido. Ele fala, e o Deus que sonda o secreto já marcou o dia em que o que te fez chorar vai glorificar o nome dele. Teu choro não foi em vão, teu clamor tocou o céu, teu silêncio virou oração e o Pai te acolheu. Mesmo sem ninguém ver algo acontecer, na noite calada, na alma quebrada, teu pranto subiu e Deus agiu. Ninguém sabe o que você disse a Deus quando chorou sozinho, mas o céu escutou tudo. E aquilo que hoje parece demora já está sendo movido em secreto. Em secreto. Não foi na frente de ninguém. Foi quando todos dormiram, quando a casa ficou quieta e você já não conseguiu segurar o que vinha guardando há tanto tempo.
Você fechou a porta, apagou a luz, ajoelhou sem força e o coração falou através do choro. Não havia frases bonitas nem palavras certas, só uma dor que subia ao céu em lágrimas. E parecia que nada acontecia. O mesmo problema, a mesma espera, o mesmo vazio, mas enquanto você chorava, o Senhor já movia o invisível, porque há respostas que começam antes de aparecer. Cada lágrima no altar, Deus sabe onde guardar. Cada noite em oração, move o céu sem tua visão. O Pai trabalha em silêncio, no lugar mais escondido, e aquilo que ninguém viu já tocou o infinito. Há portas sendo abertas enquanto você ainda chora. Há livramentos tomando forma enquanto a alma espera. O secreto do teu quarto não ficou esquecido, porque Deus ouve o que o mundo não ouviu. O pranto que caiu não foi fraqueza, foi semente. Cada joelho no chão, cada madrugada, cada me ajuda sussurrado está diante do trono, e o céu já respondeu, mesmo antes de você ver. Teu clamor abriu caminhos, teu silêncio falou comigo, teu choro chegou ao Pai e Ele não volta atrás. Há milagre sendo tecido no lugar mais escondido, porque Deus age primeiro no secreto. Na janela fechada, na noite calada, teu pranto subiu e Deus moveu. Você pensou que só chorou, mas no céu cada lágrima foi uma oração. E o que parece demora é Deus terminando de preparar a resposta. A resposta. Foi depois que você disse, estou bem, que o choro veio. Porque às vezes a gente aguenta na frente de todos, mas desaba quando fica sozinho com Deus. E o que ninguém consegue ver, o céu vê.
Você guardou muita coisa, engoliu respostas, suportou ausências e foi carregando peso, como quem acha que precisa ser forte o tempo todo. Mas chegou uma noite em que a alma não conseguiu mais fingir. Não foi uma oração longa, nem palavras bonitas. Foi só um coração ferido, ajoelhado e lágrimas caindo sobre o chão, enquanto você tentava entender porque a promessa ainda não chegou. Mas Deus trabalha naquilo que ninguém vê. Ele move o secreto enquanto você só consegue chorar. Cada lágrima é lembrada, cada noite é contada, e o Pai não esquece o lugar onde você caiu. Há respostas crescendo sem barulho, há portas sendo tocadas, há caminhos se abrindo, mesmo quando o dia parece igual, porque o céu não depende dos teus olhos pra começar o milagre. O que você chamou de fraqueza, o Pai chamou de entrega. O que você achou que era fim foi o começo do mover. E naquela noite em que ninguém estava ali, Deus estava. O choro falou, o céu ouviu, o quarto virou um altar, o silêncio virou um clamar, e aquilo que parecia espera já era resposta nascendo. Sem força, sem voz, no chão, a sós, teu pranto subiu e Deus agiu. Você achou que estava apenas chorando, mas no céu era o início de algo que ninguém ainda viu. Porque Deus costuma agir onde só as lágrimas chegam. Foi depois. Foi depois. Você não sabia mais o que dizer, então chorou, porque há momentos em que a alma não encontra palavras. Só o peso, só a saudade, só a espera e o silêncio do quarto vira testemunha de tudo. Ninguém viu quando você parou no meio da noite e ficou olhando sem dormir, pensando
dia vai mudar. O coração estava cansado, mas ainda procurava a Deus, mesmo sem saber como falar. O joelho tocou o chão, mas a voz não saiu. Só as lágrimas caíram, uma após a outra, como se cada uma levasse um pedaço do que você não aguentava mais. E o céu recebeu tudo, sem perder uma sequer. Quando a lágrima cai no secreto, Deus se move no mistério. Quando ninguém te vê, o Pai já entrou na tua dor. E o choro que caiu no escuro não ficou sem resposta, porque o céu escuta até o que você não disse. Há portas abrindo enquanto você espera, há livramentos sendo enviados, há mãos do céu tocando o que você ainda chama de impossível. Porque Deus não começa pela aparência, Ele começa pela raiz. E quando você achar que nada aconteceu, vai perceber que aquela noite já tinha mudado tudo. Porque foi ali, entre lágrimas e silêncio, que o Senhor tocou o que ninguém alcançava. Teu choro subiu, teu nome ecoou, teu segredo o céu guardou. E aquilo que parecia solidão era Deus movendo a solução. Na madrugada, sem ninguém, na dor também, teu pranto falou e Deus escutou. Há orações que só existem em lágrimas, e Deus conhece todas. Por isso, não tema o silêncio, porque enquanto você chora, o céu já está trabalhando. Tem choro que não faz barulho. Ele cai quieto enquanto você olha pro nada, tentando entender porque certas lutas demoram tanto. E por que o coração aguenta tanto sem quebrar? Você continuou na rotina, mas havia um peso que só aumentava.
as pessoas falavam com você, mas por dentro só Deus conseguia entrar. Houve dias em que a oração virou suspiro, e o suspiro virou lágrima. Você não contou pra ninguém, guardou, porque cansou de explicar. Mas à noite, quando a alma não conseguiu fingir mais, você chorou e falou com Deus do jeito que dava, sem frase, sem força. E foi ali, na lágrima mais escondida, que Deus começou a mover o que teus olhos ainda não veem. Porque o Pai trabalha onde ninguém entra e toca primeiro o que está por dentro. Há promessas que crescem em silêncio, há milagres que nascem na espera, há respostas que chegam sem aviso. Porque o céu não depende do barulho, o Senhor ouve até o choro que você engoliu. Não foi fraqueza, foi entrega, não foi fim, foi semente. Cada lágrima que caiu entrou diante do trono, e o Deus que te viu sozinho já entrou na tua casa. Teu quarto virou altar, teu pranto virou clamor, e o silêncio que te cercou foi onde Deus te encontrou. A resposta a caminho, mesmo sem sinal, porque o céu trabalha no escondido. Na cama sem voz, na dor a sós, teu choro subiu e Deus agiu. Faz ruído, algumas começam com uma lágrima caindo em silêncio, e um pai agindo em secreto. Tem choro que não faz barulho. Ninguém percebeu. Você respondeu, normal. Sorriu, continuou. Mas dentro de você havia uma oração presa no peito e uma dor que só saía quando a porta se fechava. Há cansaços que não aparecem. Você anda, fala, trabalha, mas por dentro está pedindo socorro. Houve dias em que tudo parecia pesado e você só queria um sinal, qualquer sinal de que Deus ainda estava ouvindo.
Naquela noite não teve culto, não teve música, não teve ninguém, só você, o travesseiro e as lágrimas que vieram antes da oração, e o Senhor escutando que nem voz virou. Quando o choro sobe em silêncio, Deus move o invisível. Quando a alma não aguenta mais, o céu se inclina e faz. Há caminhos que nascem na dor, a resposta no clamor. E o secreto que você viveu já tocou o coração de Deus. Você pensou que só estava quebrando, mas o Pai estava tratando o que ninguém via. Há batalhas que terminam de joelhos, há promessas que começam na lágrima, e o teu quarto se tornou um altar sem você perceber. Não ignora quem clama e chora. Na cama sem luz, na dor, Jesus te ouviu e agiu. Há lágrimas que o mundo não valoriza, mas o céu transforma em resposta. Por isso, não tenha medo de chorar. Algumas promessas só nascem no secreto. Ninguém percebeu. Há noites em que a oração não tem voz. Você só senta, olha pro vazio e deixa o coração derramar. Porque existem feridas que a boca não consegue explicar. O dia terminou, mas a angústia ficou. Você apagou as luzes, mas os pensamentos continuaram acesos. E entre uma lembrança e outra, a lágrima veio como quem já não consegue segurar mais. Você não fez pedido grande, não falou muito,
só disse dentro de si: Senhor, olha pra mim. E aquilo que ninguém ouviu atravessou o teto, porque o céu reconhece a dor sincera. Quando a alma fala em lágrimas, Deus responde no secreto. Quando o coração se derrama, o Pai toca primeiro. A mover na madrugada, a resposta sendo formada, porque o pranto que cai em silêncio não passa despercebido. Você pensou que aquela noite era só tristeza, mas havia anjos guardando teu quarto. Havia mãos do céu mexendo naquilo que teus olhos não alcançavam. Enquanto você chorava, Deus já fazia. Cada lágrima foi uma chave, cada suspiro uma oração, cada silêncio uma entrega. E o Pai que conhece teu nome já tinha separado a manhã que vai transformar esse choro em testemunho. Teu quarto não ficou vazio, o céu passou aí. Teu pranto subiu e o Pai agiu. O que hoje parece demora é só Deus preparando a hora. Na cadeira, sozinho, na noite, baixinho, teu choro subiu e Deus moveu. Talvez ninguém saiba o que você viveu naquela madrugada, mas o Senhor viu. E a lágrima que caiu no chão já estava abrindo o caminho da resposta.